Felipe Cadete, antes de chegar à meia-noite, né, para a gente fazer a oração da madrugada juntamente com o grupo, uma palhinha aqui. No final da sua fala, você falou que basta conversar um pouco com alguém, já tem uma percepção da personalidade daquela pessoa. Eu também tenho essa virtude, eu acho que é uma virtude. É a psicologia pastoral ministerial. E isso não depende de um cargo que se ocupa como presbítero, evangelista ou pastor. É a experiência de vida que Deus nos concede. Então por que eu lhe chamo de professor? Porque essa é a percepção que eu tenho. Quando eu falo de professor, então de quem eu me lembro? Antes de conhecer o Dr. Everaldo como meritíssimo, advogado, eu conheci ele como meu professor. Passival Saboia, inesquecível na história da Assembleia de Deus na Paraíba. Eu o chamava de meu professor. Josué Martins, da Livraria Martins, o pastor Paulo Batista, também eu o chamava de professor. Mas voltando aqui ao assunto Felipe Cadete, a gente que passa determinadas experiências são marcas que registram ou pontilham a nossa história e nos acrescentam conhecimento e experiência. Então, quando nós olhamos para a história de muitos que levantaram verdadeiramente a bandeira do Evangelho, esses Deus honrou, Deus, digamos que ungiu. Deus deu uma marca como verdadeiros ministros do Evangelho. Então, em termos de convenção, por exemplo, eu diria que o Paulo Batista, na época da transição entre o pastor Chagas e o pastor Ferreira, então era um homem, para mim, muito qualificado para tal obra, para ser o pastor presidente, pastor Paulo Batista. Tinha também o Cleudimar. Eu tenho muitos anos de que eu conheço ele. Uma pessoa que tem um conhecimento bíblico muito profundo. Um homem de Deus, até que me prove o contrário. Que eu conheço ele de muitos anos. Edson de Oliveira, pastor Edson de Oliveira. Eu nem sei se ele está aqui, eu não sei, não tenho notícia dele. Um homem preparadíssimo. O pastor Chagas, ele tinha uma característica que era, quando alguém representava uma ameaça, ainda que apenas uma sombra de perigo, então ele ocupava aquela pessoa, não confrontava. Eu me lembro muito bem que ele mandou vários naquela época mesmo, um pouco antes da sua saída da convenção, ele mandou vários para os campos missionários, inclusive o Cleudimar, inclusive o pastor Edson de Oliveira. Tinha outro pastor que eu não lembro do nome dele agora. Mas o pastor também que você citou de Mamanguape, não sei se ele está em Mamanguape ainda, também um homem de boa reputação, que tem orgulho do que faz na obra de Deus, são homens capacitados. Agora, essa nova gestão, deixando de lado a gestão pastor Chagas, pastor Ferreira, essa nova gestão foi absolutamente diferente o agir
desde a sua composição. Lá no começo, quando tiraram o pastor Ferreira da capital e ele ficou só na convenção estadual, então já houve a montagem de uma estrutura, e pode perceber que essa estrutura que vem desde o princípio não é tentar, digamos que afastar como fazia o pastor Chaga. O pastor Chaga enviou para fora e enviava para o campo. Alguém na capital que já havia comentários, zum, de que poderia ser o próximo pastor presidente, ele colocava no campo, e no campo bom. A pessoa ficava satisfeita. Agora, me desculpem alguns nomes que nós citamos aqui, mas se rendem a essa estrutura. Foi montada, repito, desde o princípio, uma estrutura de ataque, armas de ataque, não de defesa, mas é uma estrutura que rompe qualquer laço de fraternidade e amor fraternal do segundo mandamento de Cristo, rompe qualquer sentimento de compaixão, de misericórdia para com quem se levanta de alguma forma, nem que seja de uma palavra, uma frase, alguma coisa que contraria os interesses desse grupo que aí está. Então entram em choque e se levanta um batalhão de bajuladores, de beneficiários das benécias desse sistema falido. E aí se tem uma guerra. Essa estrutura que está aí com uma máquina terrível, poderosa, é para destruir a reputação de qualquer um que se levante contrariando os interesses desse grupo. Então é perceptível que tem que haver alguma coisa, quem sabe um terremoto, etimologicamente falando, não realmente falando, um grande estrondo para mudar essa conjuntura que aí está. Porque o medo ele faz com que aqueles que são capacitados, e eu diria aqui vários nomes que são capacitados a título de hoje para se pôr na frente e enfrentar o sistema, mas o medo faz com que recua. E esse medo muitas vezes se traduz por covardia, por falta de coragem, por falta de compromisso com a Igreja de Cristo Jesus. Porque quem sofre com uma estrutura dessa não são pastores, não são lideranças, mas é a igreja na sua massa total. Por quê? Porque não há um incremento de progresso, desenvolvimento e crescimento da obra. Pode até inchar, há um inchaço. Eu atravessei várias fases da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Paraíba, e houve momentos que aparentemente estava tudo bem, as igrejas lotadas, mas não era um crescimento saudável. Como hoje não é um crescimento saudável, está havendo uma revés, um prejuízo. As igrejas estão diminuindo, os recursos financeiros estão diminuindo. Conheço vários que conversam comigo e me dizem no particular que só não sai, só não entrega, só não se rende, porque não tem uma profissão, não tem outro meio de vida. E como é que se fica fazendo uma obra de má vontade, sem ter ânimo nem coragem, não tem apoio? Muitos estão desprezados. Vários que estão nesse grupo aqui são considerados inimigos do sistema,
dessa máquina que aí está, uma máquina de destruição e não de progresso, desenvolvimento ou crescimento da Igreja de Cristo aqui na Paraíba.